Nós estávamos falando naquela aula com o senhor Sanakumara, né? Texto de Mestre Eumória, mas ontem teve participação de Sanakumara. E eles estavam falando, né, sobre o nosso eu divino, o nosso eu sou, que nos supre de todas as forças necessárias. E hoje nós começamos essa academia quântica falando justamente da força, desta força. E quem nos trouxe, né, essa força? Arcanjo Miguel, né? Que trabalha com quem? Nada mais, nada menos que Mestre Eumória. Então nós precisamos colocar essas forças divinas em ação. Eu sou Deus em ação. Para isso, para eu dizer eu sou Deus em ação, eu já preciso de força, vontade e sentir o poder para poder afirmar eu sou Deus em ação. Então, como nós sempre dizemos, o primeiro raio é a base de tudo, a base de tudo. Continuamos então? Às vezes o vosso pequeno eu vos parece fraco e exausto. Contudo, esse invólucro externo traz em si a luz da fonte cósmica. Você pode estar até cansado, mas a força habita seu coração. Então, quando você se sente meio exaurido, né? Você recarrega as tuas baterias de que forma? Contactando com o primeiro raio, com os seus mestres preferidos do primeiro raio, porque nós temos afinidade. E quando nós temos afinidade com este ou com aquele do primeiro raio, seja um anjo, seja um arcanjo, seja o Chorãs, né? Eumória e Lady Miriam, seja quem for que trabalha, Guy Ballard, hoje Geoffrey King trabalha, discípulo de Saint Germain, trabalha no raio azul, né? No primeiro raio. Então você se identifica, você se comunica, basta você pensar, eles já sabem, porque a tua presença sabe, porque ela está presente em você. E ela é como se fosse a antena. Você precisa dos outros, assim como os outros precisam de você. Não é só terceirizar. Eu vou pedir para o terapeuta, eu vou pedir para o médico, para a psicóloga, né? Não é por aí. É também, até certo ponto, nós vamos soltando das mãos desses indivíduos para pegar nas mãos de quem você é. Ah, mas eu não sou Arcanjo Miguel. Você é. Você é um com ele. Você vem de um lugar especial, criado especialmente para você, e o nosso querido tem uma participação nisso, né? Então vamos seguindo. Aceitai-a plenamente, pois assim o invólucro externo terá de submeter-se à luz interna. Este invólucro aqui, que é cheio de memória do ego, dos nossos antepassados, de vidas passadas, esse invólucro físico, duplo etérico, mental, emocional, tudo isso carregado, né, dessas memórias, vai se submeter à luz. E onde tem luz não tem escuridão. Onde tem luz não tem dúvida. E você, quando você está num firme propósito. Por exemplo, eu ouvi uma pessoa, né, falando algumas coisas, não é a primeira vez, que eu acho meio contraditórias, no meio de uma porção de coisas boas, interessantes, que fazem sentido, e outras que vêm para confundir. Faz parte do teu aprendizado separar o joio do trigo. Não é que a pessoa é ruim, não, canal X, pessoa YZ, não é isso. É porque quanto mais você avança, mais sutil vai ficando. Você não é mais aquela criatura que o pastor fala que a terra é reta e a criatura acredita, certo? Nada é reto, tudo é
orgânico, como gostamos de dizer, né? Tudo é orgânico. Não tem forma pontiaguda no nosso corpo. Ah, mas você fez um negócio com as pontas. Sim, isso é uma figura geométrica. Tem os vórtices. Mas uma terra plana já é outra história, não é? Então vamos seguindo. Pensai sempre que a luz divina vive em vós e que ela pode ser trazida à manifestação se realmente e com sinceridade desejais que isso aconteça. Está tudo dentro de você. Nós estamos presos a esta matrix aqui porque somos esquecidos, né? Esquecemos a nossa origem. Esquecemos a organização do universo, a organização da vida. Acreditamos que tudo é normal, né? Que guerra, fome, tudo isso é. Não, normal não, porque ninguém quer, né? Ninguém quer passar fome nem miséria. Ninguém quer ver guerra. Mas nos acostumamos a achar que isso faz parte deste tipo de realidade da terceira dimensão. E faz, certo? Contudo, lá no fundo você não gosta disso, porque na tua essência você é amor, você é luz, você é paz. Percebe? Então o que eu faço? Seja você a luz, a paz, a alegria, o que fizemos hoje na Academia Quântica. Certinho? Pensai sempre que a luz divina vive em vós e ela pode ser trazida à manifestação se realmente e com sinceridade desejais que isso aconteça. Não é por medo, não é por curiosidade, é por quê? Por amor. Você começa o dia, é isso que Sai Baba dizia, começa o dia com amor, termina o dia com amor. Esse é o caminho para a tua ascensão, né? Isso é dito por Sai Baba, nosso mentor também, né? Auxiliar de Saint Germain. Auxiliar? Quem é que sabe, né? Se ele não está à frente de Saint Germain, se Saint Germain está à frente dele. Isso no nosso entendimento. Isso no nosso entendimento. No nosso entendimento é tudo linear. Não tem essa de um é melhor que o outro. Tem só aquele que chegou primeiro. Gente, a constelação trabalha assim. Quem chegou primeiro? Fulano, então coloca ele na frente. Igual fila. Dentro da nossa individualização, é assim. Quem chegou primeiro? A minha alma. E quem chegou primeiro que a alma? A minha mônada. E quem chegou primeiro que a mônada? Né? A supramônada. E quem chegou primeiro? E aí vai, até a fonte. E será que a fonte também é um desdobramento de uma outra fonte maior ainda? Importa se eu também sou a fonte? Eu sou um pequeno fractal da fonte? Não importa, não é? Então tem horas que a gente tem que parar, porque a mente egóica, ela gosta de ficar se perguntando para criar dúvida. E ela, quando ela achar que tem alguma coisa fora do cabo ali, ela fala, não quero mais saber disso. E aí desvia você, às vezes, de um caminho que você estava e era muito bom. Era o caminho que te levava de volta à fonte, né? Mas você é como um galho de uma árvore que tem um tronco, sai um galho, do galho saem outros galhos, dos galhos, outros galhos saem outros raminhos e tal. Você sempre vai neste caminho do tronco para o galho, do galho para os galinhos menores e para os raminhos, você vai encontrando possibilidades. Porque quando você entra num caminho, né? Ai, não sei se eu entro aqui, que é um galho, ou se eu vou mais um pouco e entro ali naquele outro galho. Não importa onde você entrar, sempre vai ter uma outra ramificação para você escolher. E uma nova possibilidade de você achar. Porque, peço licença agora,
Como eu dizia, inspirada, porque eu já estava sintonizada com a verdade dentro de mim, eu dizia, eu preciso me perder para poder me achar. Então a queda do homem, o planeta Terra nessa condição, né? Que vence na Kumara e tal, tudo isso faz parte do aprendizado, faz parte do aprendizado. Preciso ficar presa para poder querer a liberdade. E ninguém vai me dar a chave, a não ser eu mesmo. A minha presença não vai me salvar, mas a minha presença está aqui. Eu tenho a chave. Quantas meditações, né, Maritana? Nós fizemos com a chave. Lá no começo desse grupo, há quase 6 anos atrás, né? Lembrando, não sei se eu consigo fazer, não tem ninguém para assistir, mas a gente pode tentar, né? Dia 14, mas vai ter uma festa. Dia 14 e vai ser gravado. Novembro de 2025, aniversário de 2.000 aulas. 2.000 aulas. Visualizai-vos na força do vosso eu divino e não deis atenção ao ser humano com suas fraquezas. Esse ser humano com as suas fraquezas sou eu, o outro, né? Nada disso que é externo, incluindo eu. O que é interno mesmo? Só a chispa, né? A minha fontezinha, a minha chamatrina, o diamante no meu coração. É isso que está ali, foi perdido. Nós nos perdemos de nós mesmos e por isso que a Matrix nos domina, porque nós esquecemos de nós. E olha o que nós falamos ontem. Eu sou uma pessoa tão boa, eu me preocupo com todos, eu faço caridade, eu estou até doente, mas eu vou cuidar de todo mundo, da minha família. Esqueceu de si. Lembrando o que Sai Baba dizia, naqueles idos tempos onde eu estava quase babando de tanta coisa que eu tinha que aprender. Eles diziam, se você quiser encontrar o caminho, esqueça de si. Isso foi dito anteriormente à minha experiência com Sai Baba na Índia. Depois eles me diziam, Sai Baba, primeiro você. E eu, lembra que eu já contei isso aqui? Primeiro eu ou esquecer de mim? Parece um paradoxo. Para que lado eu vou? Para que lado eu vou? Para que lado eu vou? E você, para que lado você vai? Esquece de você ou cuida de você? E aí ela brincava anteriormente a isso, mas não lembrava, que ela mesmo dizia, inspirada por mim. O roto não pode cuidar do rasgado. O roto não pode cuidar do rasgado. Primeiro você. Primeiro seu bem-estar, não é egoísmo. Porque o roto não pode cuidar do rasgado. Primeiro você sim. Fica lindo, linda. Aí você vai ajudar. Não quer dizer que o outro tem que esperar. Porque encontrar a luz dentro de você, isso é cuidar de ti. E eu preciso levar quantos dias, quantas horas, quantas semanas para fazer isso? Já dissemos, o dia pode ter 30 horas. Tudo depende de você. Eu não tenho tempo. Então você está decretando que você não tem tempo e que você está preso na Matrix. Primeiro você sai da Matrix, né? Começa a entender que o único tempo que existe é o agora, né? O eterno agora. E então você diz, eu sou a organização do tempo e eu vou cuidar de mim para que eu possa cuidar dos demais. Seguindo,
Então, só voltando, não dê atenção às suas fraquezas, do seu ego, né? Sede conscientes dessa verdade. Acabamos de falar tudo. Empenho-me em inscrever com letras de fogo estes ensinamentos em vossos corações. Ele, El Moria, está inscrevendo com letras de fogo, porque o fogo é o elemento da nossa criação, né? Porque viemos de um sol. Ele está escrevendo isso nos nossos corações, que é o lugar sagrado existente, a única verdade existente em nós. Eu sou vosso mestre e assumi a tarefa de conduzir os discípulos que se uniram a nós, da hierarquia ao verdadeiro sentido de suas vidas. Ele está dizendo que ele, El Moria, assumiu a tarefa de nos conduzir. Ora, se ele é o primeiro mestre, primeiro raio, é o primeiro passo, né? E já contei várias vezes essa história, que há muito tempo atrás eu sonhava que eu carregava uma cobra, que eu não gostava, porém um outro dia eu sonhei que eu passava a mão numa cobra, ela era macia. Só de pensar me dá arrepio, mas no sonho eu já consegui fazer isso, né? Porque eu tenho uma coisa com cobra, então ainda não curada em mim, certo? Mas ela é um símbolo, a cobra, porque os sonhos eles são cifrados, né? A cobra ela traz um símbolo. E eu via essa cobra como sendo de um lado violeta e o outro lado azul. Ou seja, as duas extremidades dos 7 raios, azul e violeta. E Saint Germain e Mestre El Moria trabalham muito juntos, porque eles são as pontas e o raio branco, né, está no meio dessa história aí, como fonte de todos os raios. Então, só voltando um pedacinho, ele diz que nos conduz nessa tarefa, nós discípulos deles, que unem a nós da hierarquia, não está falando só do raio azul, da hierarquia, ao verdadeiro sentido de suas vidas, para reconhecerem a força divina que vive em seus corações e para expressarem tudo aquilo que é real e bom. Tudo aquilo que é real e bom, ponto. E aí ele termina, e isso hei de fazer. Então nós temos que buscar nos nossos corações aquilo que é real e bom. Real e bom. Ai, que coisa mais linda, né? Queridos irmãos, eu sou o Mestre El Moria e eu sou Saint Germain. Uma cobra é uma cobra. Podemos lembrar do símbolo do Ouroboros, onde a cobra engole o rabo? A lei do eterno retorno é uma parte desse símbolo. Só que parece que você está preso nesta roda. Isso é Matrix. E quando a cobra engole o rabo, há um momento que você tem que desconectar. Isso não tem a ver com nós. A Matrix é outra história, mas faz parte do teu processo. Porque quem se perde e se acha, ganha patentes, vamos dizer assim. Outro dia ela brincou com uma pessoa e disse assim: se eu vou no parque de diversões e eu entro no labirinto, é porque o quê? Eu quero brincar, eu quero me divertir. E qual é a grande jogada ali? Se perder aqueles labirintos de espelho, né? Ali, você vai vendo uma porção de espelhos que não são reais, não são vocês, mas parecem vocês. E você vai daqui, você vai dali. Quando você se distrai olhando para um espelho, que se você olhar só para o chão ou você olhar só para cima, para o chão, não orientamos para isso, porque pode ter algo que te distraia, mas você
Se você olhar só para cima, você não se perde. A menos que tenha espelho em cima e embaixo. Aí complica, né? Mas você deve seguir o quê? O seu coração. Parar de se distrair com os espelhos, porque tem outro nível de espelhamento que são os verdadeiros espelhos. Isso um dia nós vamos estudar aqui. Aqui é só uma metáfora. Você entra nesse labirinto basicamente para quê? Para sair. Eu consegui, entrei para um lado e saí para o outro. Ou aquele joguinho, né, de labirinto que se faz com papel e lápis. Qual é a grande vitória? Sair. Eu entro, me perco e saio. É isso que estamos fazendo aqui. Isso pode se transformar numa grande aventura, grande e divertida aventura, grande e amorosa aventura, até que você perceba o que estava por trás de tudo isso. Por que Deus permite? Porque faz parte. Então quer dizer que tem os que se rebelaram? Tem. Você também se rebelou de alguma forma, né? Então, e por que é permitido? Porque faz parte. Não dá para não fazer parte. E aí, quando você percebe como as coisas funcionam, você volta. Você começa a encontrar o caminho de volta para casa. Aí fica mais divertido ainda, porque antes é doloroso, é triste, eu sofro, né? E depois você acha, ai, que maravilha! Achei a chave, achei a saída, não é? Não é errado se perder, faz parte do se achar. Agora, precisa ser divertido. Precisa ter ritmo? Precisa ter ritmo. Quanto eu cuido disso? Diariamente? Que foi dito outro dia? 3 vezes por dia, só para ajudar vocês. 3 vezes por dia. Quantas horas eu demoro? Pode ser 1 minuto, 5, 10, 15, quanto você quiser. Agora, escolha uma hora para você estudar. Escolha uma hora para você ouvir coisas edificantes. Escolha uma hora para fazer academia quântica, que é um acelerador atômico. Escolha uma hora para meditar sobre os seus equívocos, olhar para os seus medos e transmutar, porque essa é a chave. A transmutação dos seus medos, das suas raivas, das suas preocupações, não é? Às vezes, da sensação de vitimismo, isso daqui já é mais para baixo ainda. Então, quando nós vamos nos auto-observando, daí precisa ter atenção para fazer a auto-observação, eu também preciso transmutar. Ou então eu vou ter que aprender pela dor. Aí na próxima possibilidade reencarnatória, você dá na mesma. Agora, ninguém quer ser pelo amor ou pela dor, ninguém quer que seja pela dor. Então, o resultado pode dar na mesma. Mas a grande vitória é ser pelo amor, é você deixar o sofrimento, porque sofrimento é a cobra que engole o rabo. E você passa as informações genéticas de geração em geração. Tem pessoas que não têm filhos nesta presente vida. Quem não teve filho é porque não era para ter. E quem tem? Quem tem é porque tinha missão com essas criaturinhas, né? Tinha missão com elas. Muitos hoje em dia, a missão é trazer filhos de uma origem mais elevada que a sua, que a dos pais. Tem pais especiais, assim como Sananda, Jesus teve quando veio para cá. Né? Já escolheu bem seu papai e a sua mamãe, não é? Queridos irmãos, eu sou Vitória. Agradeço-vos a perseverança,
Agradeço-vos a vossa vontade de estar buscando a si mesmo, de estar encontrando o caminho para casa. E eu sou o grande diretor divino, volto aqui mais uma vez, com a minha luz, para abençoar a todos vocês que perseveram no caminho, na senda da ascensão. Busquem a alegria, por isso a alegria ela é acima do amor, porque é a alegria. O amor abre as portas para a alegria, mas a alegria é a consciência de que a vitória já se operou em sua vida. Perseverem, primeiro raio, e caminhem alegremente, porque o caminho, a vitória é sua. Você já encontrou a saída. Gratidão, tenha um lindo dia. Não vá embora. Gratidão é sinal de evolução. Então, deixe o seu like e se não assina o canal ainda, ficaríamos muito felizes em ter você com a gente. Gratidão.